Imagine a seguinte cena. Você está em casa, e lá fora, uma tempestade de neve daquelas de gelar a espinha. De repente, todas as luzes se apagam, sem energia, sem aquecimento. O frio começa a invadir cada cantinho da casa. Este inverno promete ser um dos mais rigorosos dos últimos anos, com blackouts, desabastecimento e temperaturas extremas. Parece até que a mãe natureza resolveu pegar pesado. A ideia não é espalhar o pânico, mas sim te ajudar a se antecipar. Hoje, você vai descobrir como se preparar para passar dias, talvez até semanas, sem energia elétrica, de água a aquecimento, de comida a paz de espírito. Este guia pode ser a diferença entre o caos e a segurança. Afinal, é melhor estar prevenido do que passar aperto, não é mesmo? Vamos começar antes que a casa caia. Calor de emergência. Opções e riscos. Quando as temperaturas caem e o frio aperta, ter fontes de calor alternativas pode ser um verdadeiro salva-vidas. Aquecedores portáteis a gás, butano ou querosene são eficientes, mas, como um bom churrasco, exigem cuidado para não virar um incêndio. Devem ser sempre usados em locais bem ventilados e longe de materiais inflamáveis, como cortinas ou aquele tapete da vovó. Instale detectores de fumaça e monóxido de carbono com pilhas novas, porque esse gás é silencioso, invisível e mortal. É o inimigo oculto do apagão. Se você tiver um gerador, lembre-se que o combustível é limitado e pode acabar mais rápido do que um pão de queijo em Minas Gerais. Nunca o use dentro de casa ou em uma garagem fechada. É como tentar dirigir um carro dentro da sala. Existem maneiras mais simples e seguras de gerar calor. Velas em vasos de barro ou bolsas de água quente enroladas em toalhas podem aquecer um ambiente por horas. É a gambiarra do conforto. Você também pode improvisar com cobertores térmicos de emergência que refletem e ajudam a reter o calor do seu corpo, como um abraço quentinho. Se tiver uma lareira, certifique-se de usar um sistema de distribuição de calor, já que muito calor se perde pela chaminé. Não queremos que o calor suba como foguete para o céu. Um inserto de metal pode aumentar a eficiência muitas vezes. E não se esqueça de estocar lenha seca ou briquetes, não só para aquecer, mas também para cozinhar se precisar. É o seu kit sobrevivência, caipira. O segredo é combinar várias fontes de calor e não depender de apenas uma. É como um bom time de futebol. Um só jogador não faz a diferença. Em um apagão prolongado, o equilíbrio entre segurança e calor é o que faz a diferença entre aguentar firme ou pedir para sair. Isolar a casa, conservar o calor. Quando a energia cai, o frio vira um inimigo invisível, espreitando por cada fresta. A temperatura interna pode despencar rapidinho, e cada grau perdido é um custo para ser recuperado. Por isso, isolar é sua primeira linha de defesa, tipo um casaco de inverno bem grosso. Comece fechando cômodos que não estão sendo usados, concentrando o calor em uma só área, de preferência, a menor e mais protegida do vento. Pense na sala aconchegante da casa da vovó. Cubra janelas e portas com cobertores grossos, plástico bolha ou até tapetes velhos. Cada camada extra ajuda a manter a temperatura, como na famosa técnica da cebola para sua casa. Se tiver cortinas blackout, mantenha-as fechadas. Durante o dia, abra um pouquinho as cortinas onde o sol bate para aproveitar o calor dos raios. Evite abrir portas com frequência e use toalhas ou panos para vedar as frestas de baixo, evitando correntes de ar. Um truque antigo que até nossos avós usavam. Se tiver lareira ou fogão a lenha, veja se está limpo e bem ventilado. Tenha um extintor ou abafador por perto, caso superaqueça. Segurança em primeiro lugar. Outra dica boa é cobrir o chão com cobertores ou papelão para diminuir a perda de calor por baixo. Uma atitude simples, como juntar toda a família em um cômodo, pode aumentar a temperatura ambiente em alguns graus. Juntos, a gente se esquenta mais. O objetivo não é aquecer a casa inteira, mas criar um refúgio quentinho lá dentro. Em apagões longos, a questão não é gerar calor,
mas sim conservá-lo. O carro, um refúgio temporário. Em frio extremo, quando a casa fica gelada demais, o carro pode virar um refúgio de emergência. Pense que é a sua quentinha sobre rodas quando a friaca está batendo. O aquecedor gera calor rápido e um espaço fechado pode manter a temperatura por horas. Mas atenção redobrada. Nunca ligue o motor se o escapamento estiver coberto de neve ou gelo. Os gases podem acumular e ser fatais. Isso não é brincadeira, é coisa séria, como a gente diz por aqui. Tenha sempre uma pá pequena ou uma vassoura para limpar o escapamento antes de ligar o veículo. Segurança em primeiro lugar. Se for usar o carro em um apagão, leve cobertores grossos, luvas, água, barrinhas energéticas e uma lanterna. É tipo montar um kit de sobrevivência, mas para o carro. Isso pode te salvar se você ficar preso longe de casa ou precisar de abrigo durante a noite. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Não deixe o motor ligado direto. Intercale períodos de aquecimento com pausas para economizar combustível. Cada gota importa, ainda mais se os postos estiverem fechados. Se o carro virar seu refúgio, deixe uma frestinha nas janelas para ventilar. Ar fresco é importante, até em caso de emergência. E veja se tem gasolina suficiente. Em emergências, postos ficam sem combustível ou não conseguem bombear por falta de luz. Aí, meu amigo, a situação aperta. Cheque a bateria e o sistema de aquecimento do carro antes do inverno. Carro não é igual à novela das 8, que se resolve sozinho, precisa de cuidado. Lembre-se que o carro é um recurso temporário, não uma solução definitiva. É um quebra-galho, não um hotel 5 estrelas. O calor dele é limitado, mas em uma noite gelada, pode ser a diferença entre aguentar o frio ou ficar na mão. A precaução e o planejamento transformam um veículo comum num abrigo seguro. É como planejar uma viagem para o Nordeste, tem que pensar em tudo. Antes que tudo se apague. Quando o inverno se torna imprevisível, a precaução é a chave. A maioria das pessoas só reage quando é tarde demais, quando a escuridão chega e o frio atravessa as paredes. Mas a preparação começa muito antes. Ter suprimentos básicos não é paranoia, é bom senso. Como diz aquele ditado brasileiro, é melhor prevenir do que remediar. Toda casa deve ter água potável, alimentos não perecíveis, lanternas, pilhas, cobertores, velas, um rádio e um kit de primeiros socorros. Assim que você ouvir um alerta de tempo, haja, encha a banheira, galões e baldes com água limpa. Carregue seus aparelhos e certifique-se de que suas fontes de luz estejam à mão. E se você tem animais de estimação, lembre-se de comida e água para eles também. Não pense que a interrupção será breve. A experiência mostra que uma simples tempestade pode deixar comunidades inteiras sem energia por dias. É só lembrar do que aconteceu no sul do Brasil em 2023. Mesmo em áreas urbanas, o colapso do abastecimento pode ocorrer instantaneamente. Seja previdente e pense no essencial: calor, água, comida, comunicação. No meio da noite e do silêncio, a previsão é uma superpotência. Quem se prepara com calma não entra em pânico quando tudo para. Luz e entretenimento. Num apagão prolongado, a escuridão é uma companhia constante. As horas se arrastam, o silêncio se torna opressor e a sensação de isolamento começa a pesar. Por isso, luz e entretenimento não são apenas conveniências, são essenciais para manter a calma e a clareza mental. Tenha lanternas, lampiões e luzes recarregáveis ou a pilha. Lanternas de cabeça são super práticas, pois deixam suas mãos livres. Tenha também um rádio à manivela ou solar para receber notícias e alertas. Ouvir uma voz, mesmo que distante, ajuda a afastar a sensação de isolamento. Durante as longas horas sem energia, organize atividades simples: jogos de tabuleiro, jogos de carta, leitura em voz alta, pequenos exercícios ou conversas.
Manter a mente ocupada diminui a ansiedade e melhora o humor. Se tiver crianças, prepare brinquedos que não precisem de pilhas ou histórias para distraí-los. Vocês também podem escrever, desenhar ou planejar as tarefas para os próximos dias. A escuridão total pode ser perigosa. Posicione as fontes de luz estrategicamente em cada cômodo para se mover sem tropeçar. E, toda manhã, abra as cortinas para aproveitar a luz natural. Não subestime a importância do estado mental. Uma mente tranquila aguenta melhor o frio, a incerteza e o isolamento. Aguentar firme também significa cuidar do seu moral e do moral de quem está ao seu redor. Água. A primeira necessidade. A água é a linha tênue entre o conforto e o desespero. Quando o abastecimento de água falha, tudo se complica. Cozinhar, limpar ou simplesmente beber se torna um desafio. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer é garantir que tem o suficiente. Encher banheiras, garrafas e galões pode parecer exagero, mas quando as torneiras secam, vira uma bênção. Como diz o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar. Também é importante proteger os canos. Sem aquecimento, a água dentro deles pode congelar, expandir e estourá-los. Um truque simples para evitar isso é deixar um fiozinho de água escorrer das torneiras, pois água em movimento não congela tão facilmente. É uma dica antiga, que nossas avós já usavam. Se você vive em uma região muito fria, tenha anticongelante atóxico para os encanamentos. Isso evita a formação de gelo nos sifões. O banheiro é outro ponto crítico. Se os sistemas falharem, tenha sacos resistentes ou um balde com tampa para emergências. Não é agradável, mas necessário. Às vezes, a gente tem que engolir o choro. Você também pode armazenar água separada para o vaso sanitário, diferente da água potável. Em uma crise, os detalhes fazem toda a diferença. Guarde toda a água que puder em locais frescos, escuros e longe do chão, para evitar o congelamento. Quem garante sua água, garante sua estabilidade. Alimentos e cozinha sem eletricidade. Quando a energia cai, um relógio começa a correr para os seus alimentos. A geladeira só mantém o frio por algumas horas, e o freezer um pouco mais se você não abrir. A prioridade é simples. Consuma primeiro o que é perecível. Carnes, laticínios, verduras e alimentos cozidos devem ser consumidos rapidamente. Depois, vêm os produtos congelados e, por fim, os alimentos não perecíveis. Se você tem um fogão a gás, ainda pode cozinhar. Caso contrário, um fogareiro portátil a butano ou propano será seu melhor amigo. Mas certifique-se de ter cartuchos extras e uma boa ventilação. Não é legal ficar sem gás no meio do preparo, ou encher a casa de fumaça, né? Tenha sempre um isqueiro e fósforos à mão. Nunca se sabe quando vai precisar. Enlatados são um tesouro em uma crise. Duram anos e podem ser comidos frios, se necessário. Tipo um banquete de sardinha da vovó, quando a barra aperta. Mas cuidado com o congelamento. Se uma lata estourar por causa do frio, consuma o conteúdo imediatamente, pois bactérias podem se desenvolver. Segurança em primeiro lugar, como dizem por aí. Armazene seus suprimentos em um cômodo com temperatura ambiente, perto de você, para evitar que congelem. Nos dias mais frios, o calor do seu corpo e a cozinha de emergência podem até ajudar a manter uma temperatura adequada. Um aconchego tipo inverno europeu, mas sem energia elétrica. Pense na comida como combustível, não como luxo. Cada alimento que você economiza, cada caloria que você preserva, aumenta suas chances de se manter forte e com energia. Proteger o corpo. O poder das camadas. Em uma emergência, seu próprio corpo se transforma no sistema de aquecimento mais confiável que você tem. Mas para que ele funcione, você precisa aprender a conservar esse calor. A regra básica é simples. Vista-se em camadas. O famoso estilo cebola, como dizemos por aqui. Comece com uma camada base de lã ou material térmico que mantenha a pele seca.
pois a umidade é o inimigo direto do calor corporal. O algodão, por mais confortável que seja, retém a umidade e pode esfriar seu corpo perigosamente. Sobre essa camada, adicione camadas isolantes e uma camada externa que proteja contra o vento e a umidade. Mantenha sempre pés, mãos, cabeça e pescoço cobertos, pois é por essas áreas que você perde a maior parte do calor. Lembre-se do ditado popular: onde os pés estão quentes, a cabeça também está. Durante a noite, junte cobertores, edredons ou sacos de dormir e, se possível, monte uma barraca leve sobre a cama para reter o ar quente. Ao acordar, areje roupas úmidas ou suadas para evitar a condensação. Não se esqueça de beber água, mesmo que não sinta sede. Um corpo desidratado regula pior a temperatura. Se precisar sair, faça-o apenas por necessidade e cubra bem o rosto para não perder calor ao respirar. Em uma tempestade de inverno, cada camada é uma barreira entre você e o frio extremo. Manter-se aquecido não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. Depois do apagão. Quando a energia finalmente volta, o alívio pode nos fazer baixar a guarda. Mas a jornada ainda não acabou. Os primeiros minutos são cruciais para evitar danos ou acidentes. Não ligue todos os aparelhos de uma vez. A rede elétrica pode estar instável e a sobrecarga pode causar novos problemas. É como ligar um carro antigo, vá com calma e cuidado. Verifique todas as conexões, cabos e tomadas antes de usá-los novamente. Melhor prevenir do que remediar, como diz o ditado. Certifique-se de que nenhum cano congelou e deixe a água correr um pouco para verificar o escoamento. Depois é a vez da comida. Descarte tudo que ficou muito tempo sem refrigeração ou que cheire mal. Não corra riscos desnecessários. Sua saúde em primeiro lugar. Aproveite para limpar, ventilar e reorganizar a casa. Um ar fresco depois de uma situação dessas faz um bem danado. Pense no que funcionou bem e no que não funcionou durante a crise. O que você sentiu falta, o que improvisou, o que realmente ajudou. Cada apagão é uma lição. Mantenha um caderno ou faça uma lista de melhorias para o futuro. Assim, uma dificuldade vira uma oportunidade. Reabasteça a água, carregue as baterias, substitua o que foi usado e revise seu kit de primeiros socorros. Se você compartilhou a experiência com outras pessoas, conversem sobre como se sentiram e o que poderiam fazer melhor da próxima vez. Um bom papo vale ouro. A preparação não termina quando a luz volta. É aí que ela realmente começa. Transformar a experiência em aprendizado faz de um apagão uma chance de se fortalecer. Da próxima vez, sua casa estará mais preparada, e você também. Prevenir é o melhor remédio. O inverno não perdoa quem conta com a sorte. Apagões, frio intenso e desabastecimentos podem não ser evitáveis, mas podem ser enfrentados. Prevenção não é viver com medo, é viver com inteligência. É cuidar da sua família, proteger seu lar e estar pronto para o inesperado. Água, aquecimento, comida, luz e calma. Os 5 pilares de qualquer sobrevivência. Com eles garantidos, nenhum apagão te pegará de surpresa. Cada passo que você dá hoje pode te poupar de um perrengue amanhã. Porque no silêncio do inverno, a diferença entre o caos e a tranquilidade não está na sorte, mas na preparação. E a prevenção, mais do que um ato de cautela, é uma forma de liberdade.